E um convidado ilustríssimo, queridíssimo, que é escritor, poeta, ensaísta, cronista, jornalista, taxista, palestrante, fascista, aforista, cuidado com esse ciclista, né? Semipolítico. taxidermista. Semipolítico. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Gente, vamos conversar por isso? Há uma começa. possibilidade remota, quem sabe, talvez no futuro próximo, enfim. Olha Eita. só, já fez as próprias apresentações, está aqui conosco hoje, Adrilles Jorge. Seja muito bem-vindo. Eu meu que querido. agradeço o convite, a Brasil Paralelo sempre extraordinária, enfim, e muito gentil e generosa comigo. Que maravilha. Olha, eu ia começar fazendo outra pergunta. Mas agora já mudou. Mas agora que história é essa de semipolítico? Eu me filiei recentemente a um partido político. Não garantia fundamentalmente a candidatura ou coisa do tipo. Mas eu acho que agora que eu tô no momento livre significando também desempregado, Já vamos É um falar sobre isso. eufemismo. Vamos mas falar com sobre isso. acenos, com possibilidades, com portas entreabertas, das quais nenhuma eu entrei objetivamente, eu acho que a ação de jornalista, a ação de escritor, como você desfiou uma série de coisas que eu faço aí, não sei se eu faço todas bem, eu acho que a atividade de comunicação e ação, tudo isso tá incrustada no principal sentido da vida, né? Que é o trabalho que você faz em nome da melhoria da vida do outro, da comunidade, da sociedade. Se você é comentarista, você expande a consciência de alguém. Se você é poeta, você expande a consciência de alguém. Se você é pedreiro, você faz uma casa para garantir a morada de alguém. Enfim, todas as profissões. Eu acho que pode ser uma extensão da minha atividade de escritor, ou de poeta, ou de comentarista político e social e cultural. Já era um desejo antes ou Entrar, surgiu? talvez, na atividade política, enfim. Você pensa que é um deputado? Seria deputado. Eu não posso querer ser presidente, tá muito cedo, né? Não, mas a gente pensou mais humilde, pensou assim, um vereador Sou um homem ali. humilde, né? Vamos começar pela base. Eu acho que a atividade parlamentar, eu parlamento muito, então parlo muito, então Parla acho que seria bastante. interessante. Mas esse já era um desejo antigo ou ele surgiu O agora? que fez você chegar a Sempre essa... foi um aceno que me davam, que me estendiam. E eu sempre fui um tanto quanto reticente, porque é bom também estabelecer delimitações, né? A atividade jornalística, não se confundir tanto com a de político. O político não necessariamente ele tem que fazer uma análise conjuntural, ele tem que agir de maneira mais incisiva, mais concreta, né? Não só falar, não só comentar. Então, às vezes, talvez a atividade política, de alguma forma, eu achava, né? Pode atrapalhar a atividade intelectual, mas eu acho que eu amadureci. Eu acho que dá para fazer as duas coisas de maneira legítima e orquestrada. Até porque a atividade jornalística e intelectual hoje é, em grande medida, cerceada em si, né, por uma série de questões sociais, pandêmicas, culturais, de um tipo de ditadura pseudo-progressista que vige no país hoje, que censura palavras, que cancela pessoas. Ou seja, então eu acho que assim, a gente não tem jeito de a gente fazer uma utopia em termos do qual seria a atividade ideal, utópica para a gente se colocar. Eu acho que a gente pode atuar em várias frentes e ver o que a gente faz de melhor para a sociedade. Adriles, falando nessa ditadura do cancelamento, né, que você abordou aí, da última vez em que você esteve aqui na Brasil Paralelo foi pro programa Contraponto. Fui o primeiro, né? Nele você falou com o Bruno Magalhães. Sim. E você lá pro final da entrevista faz uma ode. E eu achei, assim, um tanto quanto irônico. Primeiro eu achei lindo quando eu assisti, falei, pô, que bacana ele falar isso. Depois eu achei irônico quando eu assisti de novo, né, quando eu revi. Porque você faz uma ode à liberdade de expressão. E às variadas posições. E você vê isso de maneira muito positiva, inclusive via isso positivamente dentro da Jovem Pan. E, curiosamente, poucos dias depois, né, você passou aí por essa onda de cancelamento. Sim. E você é mais um, né, Adriles, nessa onda de cancelamento. A gente viu recentemente o Maurício, viu recentemente outras pessoas, o Monark, e agora, e tantos outros, né? E chegou agora a minha você. vez. A sua vez. Ana Paula Henkel, tantas pessoas. Tem gente que nunca nem saiu do cancelamento, né? Lara Nesteruk, o problema é Ícaro, o exatamente Ítalo. esse. Exato. E aí eu queria que você comentasse conosco. O que você acha dessa onda de cancelamento que parece ter chegado com força demais? Se você mudou de opinião recentemente? desde a tua última conversa lá do Contraponto, você faz uma... Você defende ali também a liberdade de expressão Elogia, do Brasil, né? E aí logo depois acontece com você, o que você acha? Eu acho que a gente tem a ascensão de uma ditadura subliminar de um único ponto de vista. E assim, é uma palavra meio gasta, parece uma espécie de fascismo do bem.
porque é uma coisa genérica que quer atribuir um bem-estar social, um tipo de progressismo, um tipo de esquerda identitária, que cria valores sacrossantos, temas sensíveis que não podem ser tocados. E uma vez que esses temas são tocados, sei lá, a de dizer, por exemplo, que o país é um país essencialmente racista, aí eu faço um contraponto. O país é um país mais miscigenado do mundo. Portanto, pode-se dizer que o menos racista do mundo, por uma questão óbvia e objetiva. Isso não quer dizer que não exista racismo. Aí as pessoas vão lá e deturpam o que você diz. A Adriles nega o racismo. A existência. Ou seja, eu estou te né? dando um exemplo. E como você tem essa esquerda identitária que vige não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, essa esquerda identitária, você pode chamar de progressista, que cria oprimidos e opressores, não além, muito além do proletariado marxista, né? Que o proletariado hoje ascendeu socialmente, ascendeu economicamente, quer exatamente as benesses do capitalismo e conquistou essas benesses em grande medida. O que fez? Esse marxismo cultural reestruturou a base de oprimidos. São os negros, são as mulheres, são os gays. Não que essas populações não tenham sofrido historicamente preconceito, e sofreram muito. Mas o problema é quando você amplia essa percepção de preconceito em todas as áreas da linguagem humana, você cerceia o debate, você cria clichês e verdades imutáveis, você ensina esses clichês e verdades imutáveis desde a escola, e aí você chega no momento em que a gente está, de cancelamento. E aí você cria, da base de um combate a um preconceito opressor, que são pessoas, entidades, grupos, departamentos de marketing que se colocam no lugar de oprimido para oprimirem outras pessoas. Às vezes fazem isso conscientemente, com viés político, e às vezes inconscientemente. Aí pessoas são decapitadas, são perseguidas, são defenestradas, são censuradas. E esse pseudoprogressismo, ele está no judiciário, ele está na grande mídia, ele está hoje, por exemplo, nas redes sociais. Ou seja, você cria um clima de censura em nome de um bem-estar social. E aí, em nome desse bem-estar social, esse clima de censura aí você pode dizer, neofascista, no sentido de todo fascismo é uma coisa unívoca, unitária, de um pensamento hegemônico e único que você não pode contestar, em que pessoas que contestam esse pensamento único são ceifadas. Aí a última delas chegou a ser eu mesmo. Que eu acho que o meu cancelamento, ele não foi o maior, não foi o último, não foi o mais agressivo, mas foi o mais patético. Mais ridículo. A partir do momento em que você você prescinde da possibilidade de deturpar uma coisa que uma pessoa fala, a partir do momento que um gesto de uma pessoa seja considerado uma saudação nazista, a partir do momento que você prescinde de uma análise simples, básica, de que nesse programa eu fiquei, por exemplo, meia hora atacando violentamente a qualquer tipo de agremiação partidária, de disseminação de propaganda nazista, em que eu critiquei incisivamente a fala do monarca, em que eu falo, inclusive, que a liberdade pressupõe uma certa responsabilidade, e liberdade irresponsável não é deixar aqui que se crie um partido nazista que defende o extermínio de um povo, de judeus, de ciganos, de negros, de deficientes que sejam. Ou seja, a partir do momento que essa fala toda é acobertada, que essa fala some, e que um gesto que eu faço repetidamente, um tchau, um cacuete físico que eu faço é interpretado como nazismo, e as pessoas prescindem da investigação, de uma análise simples dos fatos, e a partir do momento que isso chega ao departamento de marketing de uma grande empresa que se coloca como libertária e pressiona financeiramente essa empresa para que essa pessoa seja expurgada, realmente a gente está num período complicado, muito obscuro da sociedade, Agora, da sociedade brasileira especificamente. Você está entrando nessa questão do teu cancelamento, eu só queria te fazer uma pergunta, que Faça está entre todas. nós aqui, né? Eu acho que eu posso fazer essa pergunta, porque assim, muita gente viu, inclusive, aquele vídeo que você postou depois, mostrando várias sequências de Mandaram pra mim, né? tchauzinhos Se lá. dependesse pra eu editar aquilo ali, eu não Tu tinha a nem menor teria preguiça. editado Eu aquilo. preferi ser preso do que... do que perder Você acha que tempo. eu vou ver 300 programas? Não, e aí você, inclusive, postou e falou, pô, era só um tchauzinho e tal. Mas muitas Era pessoas... patético. Né, mas muitas pessoas viram o programa... Pô, o programa, ele tinha uma pauta ali que era mais complicada, vamos dizer assim, Sim, né? Que foi sim. a mesma pauta lá do Monark, foi muito Exatamente. semelhante, né? E Não, a pauta foi o comentário do Monark. sim, e você, inclusive, igual você comentou aqui agora, você estava indo contra, né, a pauta, você estava Radicalmente contra. colocando ali a tua opinião, então não dá para dizer que você simplesmente porque fez ali
propositalmente ou não o gesto, é um nazista, assim, isso é totalmente fora da realidade. O que disseram foi que eu fiz uma ironia. Mas vamos combinar, você não tava zoando ali, não, no gesto ali? Não tava. A gente tava numa discussão aguerrida no final do programa. O programa realmente tem uma dinâmica, às vezes, bem-humorada. Eu dava essa dinâmica bem-humorada. Porque eu acho interessante dar uma característica. Que você dá uma risadinha no final. Mas eu te explico. A gente estava numa discussão aguerrida de comparação entre comunismo e nazismo. Eu acho que se o nazismo é criminalizado e deva ser criminalizado. Mas por que o comunismo também. não? Sim, porque aquele velho argumento, porque o comunismo não se coloca como um regime que vai exterminar pessoas. Mas a partir do momento que você cria uma ditadura que suprime as possibilidades de liberdades essenciais do indivíduo, quem não se coaduna essa ditadura vai ser suprimido, vai ser eliminado. Isso que aconteceu em 100 anos. Matou muito mais gente. Matou mais gente que o próprio nazismo. Meu argumento era simplesmente... Aí eu fui redarguido veementemente pelo meu opositor, que era o Diogo Schelp, na hora, e a gente ficou meio bravo. E aí eu tava voltando de férias, eu dei um tchau meio caricato e meio sisudo, porque eu tava o programa foi interrompido abruptamente, eu falo tchau. Sim. Então você confirma que foi caricato? Tchau assim. Até sempre. Foi, mas não teve nenhuma intenção de estabelecer qualquer tipo de ironia ou aludir sarcasticamente a uma saudação. Nem passou na sua cabeça. O problema foi... Quer dizer, eu gosto muito dele, não tenho nenhum problema com ele, até fizeram as acusações pra ele, mas eu acho que ele não fez nada disso, foi extremamente gentil. O William achou que eu tivesse feito uma ironia. Ele achou que tava zoando. Sim. Ele falou assim, surreal isso. Aí eu olho pra ele e rio. Eu achei que o surreal se referia à minha comparação do comunismo e do nazismo, da criminalização que eu acho que seria passível de colocar no comunismo também. Aí acaba o programa e fala, você fez uma ironia em relação à saudação nazista, você é doido? Falou rindo. Eu falei, lógico que não, você acha que eu sou imbecil de fazer uma coisa dessa? Aí, o resto é história. Então, essa série de conjunturas, assim, o clima pesado, do cancelamento do Monark, a pauta em si, o gesto deslocado, o sumiço do programa, da discussão que eu fiz veementemente contra a possibilidade libertária de uma fundação de um partido nazista, isso tudo sumiu. E pior, no dia seguinte... Aí, enfim, a Jovem Pan faz uma nota de repúdio a qualquer gesto vinculado a discurso de ódio. Ou seja, aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei muito puto. O que você achou dessa nota aí? Asquerosa, repulsiva. Mas aí, o que me falaram? Eu falei, olha, é uma questão, pressão de patrocinadores, pressão de departamento de marketing. Pô, mas é só esclarecer. Porque eu tive, Arthur... Em seguida ao meu, entre aspas, cancelamento, uma reação positiva gigantesca, porque as pessoas perceberam, por óbvio, que aquilo é um dos linchamentos mais patéticos da história. Uma pessoa dá um tchau e já é colocada como nazista, e pior, o Globo tacitamente aceitou, o Extra. A TV Cultura fez uma matéria repulsiva a meu respeito, deturpando falas minhas do passado, como essa, por exemplo, da miscigenação, falando que eu tinha tido falas Você era racistas. Stalker da Tamires, umas coisas muito loucas. A Tamires é minha amiga, umas coisas assim, soltaram todas as deturpações possíveis e imaginárias para relacionar a possibilidade de eu ser um homem racista, fascista, nazista. Aí não é jornalismo. Isso é militância. Aí a gente chega naquele ponto que eu te falei. Se a grande mídia é formada por militantes que são despejados de escola de comunicação, como eu fiz escola de comunicação, que são doutrinados, e eu não posso dizer que eu não tentaram me doutrinar, li toda a escola de Frankfurt, li autores marxistas, não tem nenhum problema, só queria um contraponto. Aí quando você cria essa hegemonia de uma subcultura não, cultura hegemônica de um princípio progressista, esquerdista, para além da cultura do próprio povo, que é mais conservador, que é mais cristão, etc., que elegeu, eventualmente, um governo conservador e cristão nessas últimas eleições, aí você cria toda essa ditadura, e você cria exatamente os canceladores. E os canceladores estão em três frentes. São os ressentidos de internet, os chamados haters, que querem cancelar todo mundo, querem apedrejar qualquer pessoa, que acham que, de alguma forma, eles estão no lugar que lhes pertencia, ou têm raiva da pessoa que faz sucesso. A ingenuidade, a burrice de certas pessoas que não se esmeram em investigar minimamente um fato. Não são e a articulação política, social, e essa articulação política social, infelizmente, está incrustada dentro da grande mídia. E pior,
também está incrustada nos departamentos de publicidade e marketing. Porque o marketing e a publicidade hoje, eles não querem só fazer com que uma empresa venda seus produtos, o produto da Jovem Pan é opinião. Eles querem doutrinar a sociedade, eles querem educar a sociedade para esse princípio propagandístico de uma esquerda identitária, marxista, cultural, etc., como você queira chamar. Então, assim, você cria várias frentes amplas de destruição de um pensamento dissonante. De reputações também. Progressista, né? Destruição de tudo, de reputação, de vida. Você tem a questão da perda do emprego, você tem a questão da desmonetização das pessoas, de linchamento. Ou seja, é para sumir com qualquer tipo de possibilidade. E você cria uma coisa que é pior ainda. As pessoas, mesmo as pessoas que têm esse pensamento dissonante, passam a ter um cuidado cada vez maior no que elas falam. E esse cuidado é simplesmente um eufemismo para autocensura. Aí quando você cria a autocensura, o medo, aí, entre aspas, o inimigo, o opressor venceu. Espiral do silêncio. Pois é, Espiral do exato. silêncio. Agora...